Bom, de todos os pacientes que eu já tive na Hemovip, um especificamente me marcou profundamente e eu nunca vou esquecer dele. Porque nesse dia eu estava um pouco triste, um pouco cabisbaixa com algumas situações que estavam acontecendo na minha vida pessoal, mas eu estava trabalhando, era um dia normal de trabalho, mas eu estava com a minha cabeça assim: "Poxa, as coisas podiam melhorar para mim e tudo mais". E aí a gente se pensa logo no profissional que a gente é. Será que eu estou entregando tudo que eu preciso para aquele paciente? Porque a gente chega na casa do paciente ou no local que ele está, num hospital, numa clínica, e o paciente precisa muito da gente. E quando eu cheguei para pegar esse paciente para fazer o procedimento com ele estava em casa, eu fui até a casa dele, e quando chegamos lá, a família desse paciente nos recebeu muito bem, a mim e o condutor que estava comigo. E foi uma família tão acolhedora que naquele dia que eu acho que eu estava precisando um pouco de acolhimento também, não só o paciente, foi essencial para mim. E esse paciente, ele estava com câncer, né? Estava com câncer cabeça e pescoço, então ele já estava um pouco debilitado, já era um idoso também. E mesmo com todos os problemas que aquela família estava enfrentando, eles tinham um sorriso, tinham uma alegria, tinham um acolhimento que eu, com nem metade dos problemas que eles estavam enfrentando, teria naquele momento. E aí a gente passamos o idoso para a maca, acolhemos ele para poder levar ele para o hospital de destino. E antes de sair da casa dele, a esposa dele, uma senhora já, me deu uma caixinha escrito com algumas mensagens e pediu para mim retirar uma mensagem daquela caixinha. E a mensagem eu guardo comigo até hoje. Tem menos de um ano esse atendimento, mas eu faço questão de ler todos os dias essa mensagem. Fica comigo guardada ali no meu celular, né, na capinha do celular, que eu acho importante. E felizmente era uma mensagem que eu precisava ler naquele dia. Mas a mensagem fala: amigo ou amiga, tenha firmeza em suas atitudes e resiliência em seu ideal. Mas seja paciente. Não queira que tudo chegue de imediato. Há um tempo certo para tudo. Saiba esperar o momento certo. Tenha fé, pois Deus a escuta. Seja feliz, mesmo com o momento que se passa. Deus lhe abençoe. Então, isso aqui foi naquele dia ali, eu acho que eu precisava daquela remoção mais do que o paciente precisava que eu removesse ele. E no trajeto, o paciente estava comigo na ambulância e o filho dele foi sentar ao lado dele e ele pediu para o filho sair do lado dele, para eu ir ao lado dele, e ele foi segurando a minha mão durante todo o trajeto, até a chegada do hospital. E aí ele me falou que tudo ficaria bem para mim e eu falei aquilo para ele também. E foi mais assim, eu entendi que naquele dia a remoção precisava ser para mim e não para ele.